Eu preciso da sua ajuda. Eu tô estreando um microfone novo e eu aproveitei, já que eu tenho que testar o microfone, deixa eu testar gravando. Então hoje é o Giro da Jana, Janaflix, de toda sexta-feira, mas eu preciso já do seu comentário. O que que você achou deste áudio? Minha voz tá audível, tá gostosa de escutar? Me conta aqui nos comentários enquanto eu rodo a nossa vinheta. Vamos ter uma conversa privada, só eu e você. Me conta o que você achou deste microfone, por favor, porque vocês vão ver que ele é muito discretinho, ele é só uma luzinha. Eu tô achando ele lindo, pelo menos no vídeo eu achei bem mais legal do que os outros e me deixa livre pra gesticular o tanto que eu gosto, que é muito. Mas deixa aqui embaixo se o áudio tá bom pra vocês, porque eu sei que tem gente que escuta no notebook, tem gente que escuta no celular, tem gente que escuta no tablet, e aí o ideal seria que você me falasse onde você escuta o Giro da Jana, onde você assiste ao Giro da Jana e como que tá o áudio. Sem mais delongas, bora para os nossos acontecimentos desta semana, porque, né, sextou e eu quero liberar vocês para mandar aquele oi sumido pro contatinho. Primeira notícia. Chuvas no Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não, Rio Grande do Sul. Gente, é porque eu tô com o show da Madonna na cabeça, desculpa. Chuvas no Rio Grande do Sul. Nível do rio Taquari passa de 30 metros e supera marca histórica. Infelizmente, neste momento em que eu gravo o vídeo, a gente tem algumas dezenas de vidas perdidas, algumas centenas de pessoas desabrigadas e milhares de pessoas que tiveram os mais diferentes tipos de prejuízos ao longo dessas chuvas extremas que têm se abatido sobre o Rio Grande do Sul. Eu não tenho lá grandes comentários a fazer, mas tenho boas indicações. O que eu acho é que não é possível que o estado do Rio Grande do Sul não se preparou para isso a tempo. Essas chuvas já estavam previstas. Há como proteger a população gaúcha desses acontecimentos. O meu comentário mesmo, gente, vai ser no sentido de indicar algumas coisas para vocês. Na hora em que eu vejo um acontecimento como esse, não tem como, por exemplo, eu não pensar num documentário muito bom. Se não me engano, ele tá no YouTube. Depois vocês me contam se vocês acharam no YouTube, que é o Seremos História, que é um documentário produzido pelo Leonardo DiCaprio, que além de ator, vocês devem saber, é um ambientalista, um militante ambientalista. Então, um documentário Seremos História, que tem esse tom meio catastrófico que tá no título, e ele é justo, né? A gente está já vivendo os impactos das alterações climáticas de origem antrópica, e são eventos climáticos extremos, e quem mais sofre são, em geral, as populações mais pobres. Então eu assistiria ao Seremos História. Se não me engano, gente, tem no YouTube, tá? Se não tá no YouTube, tem no Discovery, porque é uma coprodução entre a produtora de documentários do Leonardo DiCaprio e a rede Discovery. E já que eu mencionei essa ideia de injustiça climática ou racismo ambiental, eu sei que é um conceito que às vezes gera uma certa resistência das pessoas, elas perguntam assim, mas o que raça tem a ver com a história? O que é esse negócio de injustiça ambiental? A degradação ambiental e os seus desdobramentos impactam desproporcionalmente mais os indivíduos que já são vulneráveis socioeconomicamente, ok? Eu sempre indico, né, o repertório lá do militante do movimento negro, que é o Benjamin Chaves. Gente, eu ainda tô um pouquinho gripada, tá? Sabe aquela gripe da semana passada? Eu tô vivendo ela ainda. Deixa eu arredar o Benjamin pra cá, coitado. Eu até errei o nome dele na semana passada, né? E o conceito de racismo ambiental. Ah, Jana, mas eu não acredito que esse negócio de racismo ambiental existe, não. Ah, que isso é frescura sua. Pois você vai assistir a um documentário também chamado Aperreio. Aperreio é uma expressão, tem até o verbo aperrear, típica do Nordeste brasileiro,
que significa incômodo, uma coisa que está fora do lugar, uma coisa que atrapalha, né? E aí o documentário Aperreio vai ao interior do estado do Maranhão para acompanhar famílias e como elas são afetadas por eventos climáticos extremos. Secas extremas, chuvas extremas. E aí é interessante a gente pensar que, por exemplo, o aquecimento global ou, por exemplo, as secas, as estiagens muito extensas são ruins para todo mundo, mas para o pequeno agricultor que tem na terra o único sustento é especialmente ruim. A gente vive agora no Brasil, por exemplo, um preço altíssimo do arroz, que é base da alimentação do brasileiro. E por que o arroz teve uma alta tão grande no seu preço? Por causa de uma alta no seu custo de produção gerado por eventos climáticos extremos. Por exemplo, estiagens extremas em algumas regiões e chuvas extremas em algumas regiões. Então eu acho inevitável discutir a noção de racismo ambiental e injustiça climática, que é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Então, primeiro acontecimento já comentado, com repertório sociocultural e Janaflix já visto. Faz um favorzinho pra mim, né? Poxa, já deixa aqui embaixo nos comentários, você já assistiu a alguma das minhas indicações? Você já usou algum dos meus repertórios na sua redação? Deixa o seu relato, eu gosto de saber se eu estou sendo útil para vocês, se eu faço parte da jornada de vocês rumo à aprovação ou rumo à formação de um espírito crítico, mais profundo, mais questionador. Bora para a próxima notícia? Governo oficializa aumento de auxílio alimentação para servidores para R$ 1.000. Ah, tá. Então tá bom. Professores e técnicos administrativos da educação, que estão em greve dos institutos federais, rejeitaram contraproposta feita pelo governo e mantêm greve. Eu tenho vários amigos que fazem, né, parte da rede federal de ensino e a indignação deles, eu acho, procede muito, né? Dar um auxílio à alimentação mais alto não melhora as condições de trabalho. E considerando que o auxílio à alimentação é um penduricalho no salário, sobre ele, por exemplo, não incidem impostos e recolhimento para o INSS. Então aquilo é um agradinho, um paliativo só para enganar os professores grevistas, né, o movimento grevista. Na minha opinião, isso daqui é uma vergonha. Vou escrever vergonha de vermelho. Vergonha. Eu esperava que uma gestão do Partido dos Trabalhadores valorizasse mais os trabalhadores que são a base da sociedade brasileira, que são principalmente os professores. Sim, falei mal. Próximo, Biden condena violência de estudantes em protestos em primeira fala após escalada dos atos em universidades dos Estados Unidos. Que protesto é esse, tá? Presidente dos Estados Unidos disse ser favorável a atos pacíficos, mas condenou o impedimento à entrada de estudantes judeus em universidades por manifestantes pró-Palestina, além de invasões e confrontos com a polícia. Biden, candidato à reeleição, vinha sendo cobrado por posicionamento. Bom, eu gosto muito de uma frase do Brecht, que é... Então, vou colocar aqui de quem que é essa frase. Bertold Brecht. Ele tem uma frase muito interessante, toda vez que eu vejo policial batendo em estudante, e principalmente em professor, porque vários dos professores dessa universidade também foram espancados pelos policiais. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro de uma frase do Brecht que merece até um zoom. Ele diz que do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. A reação desses policiais é desproporcional ao poder e ao risco representado pelos estudantes e pelos professores e que, eventualmente, talvez estejam tendo um comportamento agressivo como reação à violência já sofrida das forças
policiais. Eu até fiz uma ironia em relação a isso no Twitter ao longo dessa semana, que é: a maior democracia do mundo bate em estudantes e professores e permite manifestações neonazistas em plena luz do dia. É isso. Toda vez que você for elogiar a democracia norte-americana, lembre-se dessa inversão. Professores e alunos que lutam pelo fim do genocídio na faixa de Gaza estão apanhando da polícia. Neonazistas estão saindo, fazendo gestos que vocês sabem muito bem quais e com as bandeiras que vocês sabem muito bem quais são, e a polícia apenas observa. Mais uma vez, do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Bora para a próxima notícia. O UENG é a Universidade do Estado de Minas Gerais, então a gente estava tendo uma greve federal, mas aqui a gente está falando de uma greve estadual. Universidade do Estado de Minas Gerais. Professores decidem fazer greve por tempo indeterminado a partir de quinta. Categoria reivindica melhores salários. Decisão foi tomada em assembleia realizada nesta segunda-feira, 29 de abril. Ué, gente, pelo jeito, a gente tá vivendo um novo florescimento das greves. E eu acho engraçado, né? Porque a gente tá em 2024. 100 anos depois dos vários movimentos grevistas que abalaram o Brasil e o mundo na década de 1920. Será que a gente está passando por uma nova primavera sindical? Em relação a isso, a gente teve uma outra primavera sindical, que foi aí no fim dos anos 70, início dos anos 80, principalmente o ano de 1979. Foi um ano que teve várias greves, por exemplo, as várias greves no ABC Paulista. Vou indicar o meu documentário favorito sobre greve, que chama ABC da Greve, que é sobre as greves do ABC ali no fim dos anos 70. Aparece um Lula novinho, Lule jovem barbudo, mas super jovenzinho. Então vale a pena assistir ao documentário ABC da Greve. Fala sobre o movimento grevista de 1979 no ABC Paulista, mas obviamente, né, gente, o movimento grevista ele não acontece pontualmente, ele é uma construção sindical. Será que a gente está vivendo um novo momento de efervescência de greves? Não é que eu tô animada porque tem greve. Tô animada porque tem consciência de classe na jogada. É importante ter consciência de classe. Bora para a última notícia? Ó, pronto. O protesto de operários há 100 anos que levou o Brasil a adotar o feriado do Dia do Trabalhador. O feriado do Dia do Trabalhador foi essa semana, né? 1º de maio. O Brasil, então, adotou o feriado do Dia do Trabalhador em 1924, né? É interessante porque o protesto de operários que meio que serviu de exemplo para o mundo foi um protesto em Chicago, nos Estados Unidos. No fim do século XIX, não era nem século XX ainda, não. Então, essa virada do século XIX para o século XX, até ali mais ou menos 1925, 1926, é caracterizado por uma efervescência, pelo nascimento dos movimentos socialistas, anarquistas, comunistas, e isso, obviamente, tem um peso sobre o nascimento do sindicalismo internacional, né? Já que apareceu uma outra menção a greve, parece que greve é o nome, né, do dia de hoje. Eu vou indicar para vocês uma peça de teatro que depois virou um filme e que é sobre um sindicalista, um operário grevista, que é o Eles Não Usam Black Tie. Então, é uma peça de teatro, foi encenada, e depois virou um filme, que é Eles Não Usam Black Tie. Clássico do cinema brasileiro. E ele foi rodado ali na década de 70, 80. E foi escrito originalmente pelo Gianfrancesco Guarnieri.
A história é bem legal, é um pai operário, sindicalista, super aguerrido, e que ele tem filhos também trabalhadores, ele tem um filho operário que é um filho pelego. Pelego é um termo que a gente usa muito frequentemente para se referir aos indivíduos que furam greve, que traem o movimento grevista. Vou mentir para vocês, não. Eu recentemente me envolvi na greve dos professores das escolas particulares de Minas Gerais e eu usei o termo pelego para várias pessoas. Vou deixar esse babado aí porque eu não posso dizer nomes. Então, tô indicando para vocês, eles não usam black tie. ABC da greve, Bertolt Brecht, vergonha, seremos história e aperreio. Poxa, hoje eu fui prolífica nas indicações. Ser prolífica é ser generosa, é ser fértil nas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo, primeiro, se você gostou do áudio, onde você assiste aos vídeos, para eu ter uma ideia se esse áudio tá rolando nos diferentes equipamentos e dispositivos, e se eu algum dia te ajudei a ter repertório para alguma redação. Um beijo.